Beleza. Fala pessoal, bom dia. Estamos iniciando mais um treinamento. Vamos falar hoje sobre a linha Orthoquality. Meu nome é Christian, estou aqui com o Dinelli, sou diretor comercial. O Dinelli é nosso gerente de vendas aqui da Passalacqua. E a gente vai conversar hoje sobre uma linha que agrada muito o público brasileiro, que é a linha Orthoquality, tá? Vamos contar a historinha da Orthoquality, vamos dizer como que nasceu, como que a gente criou, quantos anos. Então vai ser um treinamento bem importante para aumentar as suas vendas. Não percam ele aí, tá bom? Vamos lá. Ginelli, tudo certo? Como é que tá? Tudo certo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um treinamento. E hoje vamos falar da linha Orthoquality, que é uma linha diferenciada, produzida pela Passalacqua, e desmistificar algumas questões relacionadas a essa linha que a gente vende bastante e temos zero problemas com ela. Isso. Então, bora vender mais. É isso aí. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela e apresentar, tá? Lembrando que é Sim, produzida pela Passalacqua, mas ela segue o nome da linha Supercoil, Supercoil. tá bom? Que é a linha que a gente fornece para vocês. Então vamos conversar um pouquinho e a ideia é exatamente essa, desmistificar e trazer mais informação, facilitando a venda de vocês e trazendo mais segurança para o nosso consumidor final. Vamos lá então. Vamos lá. Antes de falar sobre os colchões mistos, né, a linha Orthoquality ela é certificada como sendo uma linha mista de colchão. Nós temos no mercado, na certificação de colchão simples, que ele é o colchão inteiro de espuma, o colchão composto, quando ele é composto por mais de uma densidade de espuma, uma 23 com uma 33, uma 20 com AG com D33, e os colchões de mola, né? E colchões mistos. Misto é quando o colchão é devidamente revestido, constituído de chapa dura, de madeira ou maciça, só um instantinho aqui, ou outros materiais com funções similares, ou por camadas de materiais distintos da espuma de poliuretano. O EPS entra como uma alternativa inteligente para a fabricação dos colchões mistos. Existem outros materiais aqui, fibra de coco, tem a madeira, né? Não somente o EPS, ok? O EPS é certificado na linha mista, e isso é um colchão misto. Vamos ao Legal. próximo. Qual a diferença entre isopor e EPS? EPS é uma sigla internacional do poliestileno expandido. Foi descoberto na Alemanha em 49 pelos químicos Fritz e Kohl e no Brasil é popularmente conhecida como isopor, marca registrada pela empresa Knauf Isopor. Uhum. Legal. Agora vamos lá. Inovação. Os fabricantes de colchões precisam se preocupar com diferentes aspectos e principalmente na escolha de materiais que mantenham por mais tempo a sensação de conforto, sem perder a durabilidade do produto. Isso é um desafio constante para as empresas fabricantes. O EPS, poliestireno expandido, material composto 98% de ar e apenas 2% de plástico, ou seja, 100% reciclável, serve como uma alternativa para o uso de enchimentos. É uma opção com melhor custo-benefício, maior durabilidade e ecologicamente correta, e com baixa absorção de umidade, evitando a proliferação de fungos, bactérias ou mofo, melhorando a qualidade de vida das pessoas ao seu redor. Aqui a gente já começa a passar diferenciais da linha de EPS. Vamos falar de qualidade também, Na né? verdade, é importante a gente falar e trazer esses benefícios, né? Porque é Sim. comum que nesse mercado a gente fique olhando alguns defeitos e esquece de todos esses benefícios aí do EPS, né? EPS não é só preço, ele tem Exatamente, diferenciais. é É exatamente. isso, É isso aí. certo? Vamos lá, Cristian. Aí, ó. Então vamos lá. Quais são os benefícios da linha Orthoquality? A durabilidade e vida útil. Ela oferece suporte, sendo uma opção viável para substituir os modelos tradicionais de madeira e espuma. Isso porque esses materiais costumam ser muito pesados, como no caso do uso da madeira, que tem uma vida útil inferior, já que as ações do tempo fazem com que o material se desgaste e proliferem fungos e bactérias. Isto não acontece com o EPS. As células do EPS são fechadas, né? Então ela não absorve a umidade. Esse é um grande diferencial do EPS. Leveza para o produto final. E aí, leveza como sendo um diferencial positivo e não negativo. Ele facilita o transporte,
né, o manuseio, na hora da troca da roupa de cama para a dona de casa e no giro do produto. Quando o colchão é muito pesado, a dona de casa nem vira, porque precisa de mais uma pessoa para auxiliar. A linha de PLS é mais leve, é fácil para você manusear, né? E isso é visto também como um ponto positivo. Isolamento térmico é também um dos diferenciais positivos do uso do EPS, para o colchão proporcionando aconchego durante as estações mais frias e mais quentes do ano. Ela isola a temperatura do piso para a camada de conforto do colchão, né? Então, se você no inverno, para quem tem piso frio em casa, né, o EPS ele isola a temperatura do chão para a camada de conforto do colchão, né? Isso traz conforto. Exatamente. Você dorme num colchão com uma temperatura mais agradável, tá? Não prolifera fungos e bactérias. Já no quesito umidade, a propriedade antimofo é proporcionada pela sua característica não hidroscópica, ou seja, não absorve água e não proporciona a proliferação de bactérias ou fungos, sendo eficaz na redução de alergias, possui milhares de células fechadas. Isso evita a entrada de poeira e outros alérgenos, eliminando potenciais fatores que podem irritar as vias respiratórias, gerando alergia. Então isso é bem bacana, tá? É um produto que ele auxilia na questão de respiratória. Reciclável, material 100% reciclável e atóxico. Então, são diferenciais relevantes, significativos, que precisam ser passados para o consumidor. E é importante que você, vendedor, tenha conhecimento disso, correto? Edinelli, e é interessante porque, às vezes, a gente esquece desses benefícios e são alguns benefícios básicos, como o isolamento térmico. Em quantas outras utilidades o EPS é usado como isolamento térmico? Várias. Sim, E ele várias. faz total diferença nisso aí. Essa questão da leveza e na durabilidade do produto facilita muito os colchões on-side na movimentação e no giro. Sim, com Agora, certeza. como todo produto, ele tem que ter um cuidado e um manuseio correto. Desde que tiver esse Perfeitamente. manuseio correto e esse cuidado, a vida útil dele é super legal. Sim, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, sobre a questão de como o mercado tem lidado com isso. Isso. Vamos lá, então. Vamos lá? Olha só, Ó, que agora legal. um histórico. A Passalacqua certificou a linha mista com EPS em 2019, como linha Orthoquality, né, como uma referência à linha ortopédica. Portanto, já utilizamos esse material há mais de 4 anos, ou seja, tem um histórico já para poder falar com propriedade sobre isso e com segurança. Diferente do que talvez algumas pessoas imaginem, o índice de assistência é baixíssimo, inferior às demais linhas de produtos. Os cuidados com estocagem e transporte por parte dos lojistas foram bem operacionalizados. Não tivemos solicitações de troca ou assistência por esse motivo. Tipo, que a gente se preocupava muito quando lançou a linha, falando para o lojista, né? Olha, você tem que estocar de determinada forma, não amarra o colchão no veículo de entrega, porque pode amassar ou quebrar a placa. Não houve problemas nesse sentido. Aqui eu costumo geralmente falar o seguinte: é um produto que requer um cuidado do manuseio. Mas o pessoal que tem loja de imóveis vai entender bem essa colocação que eu vou fazer. Você não deixa de vender uma mesa com tampo de vidro ou um guarda-roupa que tem espelho, porque são materiais mais delicados. Ele tem público para isso, né? E é operacionalizado também com bastante eficiência, né? Então, a linha Orthoquality, na questão loja, as lojas entenderam e administram muito bem o manuseio desse produto. E tivemos pouquíssimas reclamações de colchões com placa danificada pelo consumidor final, sendo todas por mau uso, tá? Foram assim, nesse período de 4 anos, que eu me lembre, no máximo umas 6 reclamações por EPS danificado na casa do consumidor. E aí uma das coisas que a gente percebe que é mau uso, tá? Que existe às vezes um exagero nessa situação, é que é o seguinte: quando quebra uma placa de EPS, ela vai fazer um trinco, não é igual para-brisa de carro, que ela vem toda esfarelada, certo? Se isso aconteceu, desmanchou a placa, foi provocado esse tipo de problema. A pessoa quis esfarelar, tá? Quando quebra, é um trinco só, tá? É bem importante a gente salientar isso, tá? Então, assim, o produto, da forma com que nós construímos, nós garantimos que ele não dá problema. A gente vai estar reforçando isso
nos próximos slides. É. Vamos lá? Então, a palavra para essa linha é confiança. Nós temos confiança do produto, nos materiais que utilizamos e no produto final que entregamos aos nossos clientes e consumidores, certo? A linha ela foi pensada na construção dela. Os materiais foram escolhidos criteriosamente. Então, a gente sabe o que está entregando para você, lojista, vendedor e consumidor. Exato. Ok? Dinelli, antes de você entrar no conceito, eu quero só fortalecer essa situação. Por que todos esses alertas e, na verdade, essas situações que a gente coloca como os benefícios do produto, é porque a venda, gente, tem que ser bem feita, tem que ser muito bem Sim, orientada. Então, pensem vocês, lojistas, vocês vendedores, que uma venda bem feita te traz muito menos dor de cabeça. Não vamos vender por vender. Vamos vender e exatamente. passar essa orientação. Muitas das trocas que a gente faz, não só no colchão, nos móveis, são de mau uso, tá? Então a gente tem que evitar isso aí. Então, passar a informação correta para o consumidor final é importantíssimo. Não Em, omitam, toda, em todas não as omitam. linhas, não só É isso, na exatamente. Mila, em todas, É. né? E vocês vão ver aqui na frente, depois a gente vai falar disso de novo aí. Fala adiante, desculpa aqui, Exatamente. te Vamos lá. cortar. Colchão ortopédico conceito. Há pouco tempo atrás, o colchão ortopédico era a designação de um tipo específico de colchão, voltado para pessoas com disfunções na coluna. Atualmente, porém, ele pode ser encontrado em diferentes materiais e também possuem a função ortopédica, porém com o intuito de prevenção das tão incômodas dores. Eu coloquei prevenção em negrito aqui, porque o colchão ele não é um remédio, ele auxilia, certo, na prevenção das dores. Porém, a pessoa já existe um problema de saúde, correto? Que Uhum. deve ser tratado, porém, o colchão ele entra auxiliando, né, reduzindo a dor, ou então como uma prevenção, ok? Por que o colchão ortopédico é duro? O colchão ortopédico se diferencia dos outros colchões, esse termo, né, por oferecer uma melhor sustentação do corpo. Geralmente ele é produzido com uma matéria-prima que cede com a pressão do corpo, mas apenas o suficiente para manter a coluna reta, tá? Então, segundo estudos, quando a pessoa deita no colchão, ela precisa afundar até 5 centímetros, para que a coluna fique reta, alinhada, principalmente quando dormimos de lado, né? Quadril e ombros, que são as partes mais pesadas do corpo, elas têm que afundar um pouco no colchão, tá? E no caso do ortopédico, após afundar essa espessura, o restante da base do colchão, ela é mais firme, tá? Então ela dá sustentação. Exatamente. O mercado. Em se tratando de loja especializada, é importante atender todas as necessidades do consumidor. Existem pessoas que procuram colchão ortopédico, firmes ou extra firmes. Portanto, entendemos que estrategicamente é importante ter pelo menos 2 modelos com a característica ortopédica em linha, né? Existem lojas que gostam de vender a linha de mola, nós também gostamos, como gostamos de vender. A ideia aqui é apenas desmistificar e deixar a critério do consumidor, né, a preferência de uso. Se eu quero um colchão ortopédico e eu sou uma loja especializada, eu tenho o produto para oferecer para aquela pessoa, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que só conseguem dormir num colchão característica. Em se tratando de especialista, né, é importante que eu tenha isso no meu mix de produto. Eu não preciso ter uma gama muito grande de modelos, mas eu preciso ter 1 ou 2 modelos que atendam essa característica. E nesse caso, a linha ortopédica atende muito bem esse consumidor. Beleza? Agora a gente vai para a construção do produto, né? De que forma que nós construímos a linha orthoquality? Toda a linha orthoquality ela é on-side, tá? Para ser usada somente de um lado. A placa de EPS sendo utilizada na base, o esforço à flexão não existe, tá? O que elimina o risco de ruptura da placa, tá? No mercado nós vamos encontrar linha com EPS em colchões dupla face. E nesse caso aumenta o risco da quebra, porque quando você coloca espuma na parte superior,
a placa de EPS flutuando no meio do colchão e uma outra placa de espuma na parte inferior, pode acontecer coisas que às vezes a pessoa que está usando não conta, mas que na prática isso acontece. Se ela não tirar a cama do lugar para colocar uma escada para trocar uma lâmpada e resolver subir no colchão em pé, na cama em pé, ficar em pé na cama, sobre o colchão, dupla face, tá? E a espuma debaixo da placa ceder com o peso, porque é uma concentração de peso quando a pessoa fica em pé ou quando ajoelha, né? Isso. A placa vai flexionar e vai quebrar. Ah, a placa é ruim? Não, foi usado de forma indevida. Essa é a questão. Então, para evitar isso, a gente já prefere não fazer, porque realmente aumenta o índice de assistência, porque foi feita uma construção mais frágil, né? Mais suscetível ao problema. Tá? Desta forma, a pessoa pode pular em cima do colchão no on-side. Ela vai estar sobre o estrado ou sobre o box, ou se colocar sobre o chão, né? O colchão está sobre uma base firme e isso não flexiona a placa de EPS. Ela não quebra. Não tem como quebrar. Exato. Tá? E no próximo slide vocês vão entender um pouquinho, né? Também Melhor, melhor isso exatamente. aí, tá? Isso é uma Tá. opção nossa. Lembrando que sempre a construção dos produtos, a gente quer levar uma segurança para vocês na hora da venda. Então, é bem nesse sentido de a gente fazer e vocês Eu fazem uma diria que a venda gente segura. faz isso. E nós fazemos escolhas responsáveis. Não Exatamente. só com um olhar tipo assim, se eu fizer isso, eu vou vender mais, tá? Mas eu vou vender mais, mas eu estou colocando em risco o produto. Uhum. Isso não é legal. Não é o nosso perfil, pelo menos. Exatamente. Beleza? Olha aqui. Eu Ó, na falei. construção do colchão, é importante que o colchão permitir que a coluna vertebral se ajuste de forma natural, que é o que eu disse anteriormente. A foto mostra isso, o quadril e o ombro afundando um pouco mais na camada de conforto do colchão, para que a coluna fique reta, que é o tracejado branco. Tá? Ou seja, o ideal é que afunde um pouco o peso do corpo, principalmente na região do quadril e ombro, o que permite deitar de lado e manter a coluna reta. Segundo estudos, escolhendo a densidade correta conforme o biotipo do consumidor, este deve afundar até 5 centímetros do colchão. Portanto, colchões com lâmina de espuma de conforto igual ou inferior a 5 não oferecem o mesmo conforto dos que utilizam acima dessa espessura de espuma. Aqui eu vou abrir um parênteses que é o seguinte: quando nós falamos sobre biotipo e recomendação, a gente leva em consideração a tabela que o INER fez para o mercado. Tá? É o único estudo que existe no Brasil para recomendação de peso. Né? Ele leva em consideração peso e altura. Então, uma pessoa de 90 quilos, ela vai deitar num colchão, no caso do estudo, no colchão de espuma, de uma lâmina de espuma, certo? Afundando até 5 centímetros. Vocês podem encontrar no mercado, tipo assim, quem por questão estratégica, mas o meu D33 é para 120. Para 120, na tabela do INER, ele tem que comprar um D45 para ele ficar com a coluna alinhada. Nós não estamos falando do quanto aquela densidade aguenta de peso, e sim quanto uma pessoa com determinado biotipo, ao deitar no colchão, vai ficar com a coluna alinhada. Então, o D33 é para pessoas de 91 a 100 quilos. Esta é a recomendação correta do colchão. Qualquer coisa Exatamente. fora disso é uma forçação de barra, tá? Então, voltando a dizer, nós nos posicionamos de uma forma responsável na recomendação e na construção e recomendação do produto, tá? Exato. Vamos lá? Aí, legal. Aqui nós fizemos um comparativo. Quais são os diferenciais da linha OrthoQuality e o que nós encontramos na concorrência? Entendam que, tipo assim, o que nós encontramos em média, via de regra, tá? Na concorrência. Na linha OrthoQuality, a espuma é certificada dentro da norma. Na concorrência, nem sempre a espuma que está colocada na etiqueta é exatamente a espuma que está dentro do colchão. Recomendo a vocês que sigam o Observatório do Colchão. Lá são feitos testes de todas as marcas, pegos aleatoriamente no mercado e divulgado para que você saiba o que você está comprando. Nós garantimos que a espuma que está dentro do nosso produto segue as normas da certificação. Nós entregamos um produto de qualidade. A camada de conforto de 6 centímetros mais 2,5 de bordado
exceto no Orthoquality Comfort de 14, que tem 4,5 mais 1 de bordado. Então toda a nossa linha, exceto o de 14, tem mais de 6, tem no mínimo 6 centímetros de lâmina da densidade principal, o que permite que a pessoa deitar, ela não vai encostar com o ombro ou com o quadril no EPS. Então o colchão ele é firme ou extra firme, mas ele não é rígido, porque se eu encostar com o ombro e quadril, eu não vou ficar com a coluna devidamente alinhada e o colchão vai ficar rígido, tá? Não vai ter o mesmo conforto. No Essa mercado, orientação, né, Ginelli, é importantíssimo isso aí, né? sim, porque é claro que um colchão com 4 de espuma, abaixo de 6, né, ele vai ter um custo menor, mas ele não vai oferecer conforto. A parte mais cara do colchão é a espuma e não o EPS, né? Então, nós colocamos uma quantidade de espuma que garanta, no mínimo, que ele não encoste com o quadril e ombro na lâmina de EPS. Na parte inferior do colchão, que quando nós desenvolvemos foi um ponto negativo que alguns lojistas nos reportaram, que o colchão era, quando usava TNT liso, ele não parava sobre o box, né? Porque ele escorrega, ele é mais leve. Então o nosso tem antiderrapante. Pode ser vendido sobre o box. Qualquer uma das alturas dos colchões. Mesmo 17 ou 14, por ter antiderrapante, dá para ser vendido com box, tá? Na concorrência, nem sempre você vai encontrar com antiderrapante. Boa parte usa o TNT liso por uma questão de custo também. Espuma de acabamento entre o EPS e o TNT. Nós colocamos um meio centímetro de espuma entre o TNT, entre o EPS e o TNT antiderrapante, porque o EPS não é um material tão liso, né? Ele é um pouco áspero, tá? Então, nós colocamos uma espuma para dar um acabamento melhor no fundo do colchão. O mercado geralmente utiliza o TNT direto no EPS. O EPS de qualidade igual a zero assistência, né? O mercado diz ter tido problemas. Quando o mercado diz ter tido problemas, ou porque quem fabricou aquele produto utilizou um EPS na espessura errada ou na densidade errada, certo? Ou fez ele como dupla face. Se construir o colchão da forma adequada, ele não vai ter problema. Como Exato. nós não temos, certo? Toda linha on-site para maior segurança, toda linha OrthoQuality, ela é on-site, né? Estrategicamente pensando para não ter problema. E você Isso. vai encontrar no mercado produtos on-site e dupla face, Isso. correto? É. Então aqui fica claro as diferenças entre o que nós entregamos e o que às vezes o mercado entrega para você. Isso. É importante quando a gente fala da camada de conforto, dos 5 até 5 centímetros, que mesmo no colchão de 14, que a gente tem 4,5 mais um, que a gente fica com 5,5 na camada de conforto total, né? Então a gente Exato. passa disso. Lembrando que isso está associado à recomendação de peso, tá? Perfeitamente. Então, se você colocar uma pessoa que excede aquela recomendação de peso, aí os 5 centímetros vai exceder. Exato. Então, vocês têm que estar atentos a essa tabela na hora da venda. Gente, Conscientes, né? o valor do produto certo para a pessoa certa, a diferença é muito pouco de você dar um produto errado. E você vai gerar um problema, vai gerar um desgaste com o teu cliente. Faça uma venda consciente. Venda não uma vez só, venda mais vezes. Isso que é importante a gente falar. Exatamente. Vamos lá. E Vamos lá, aí, Cris. vamos apresentar aí. Aí nós vamos apresentar a linha OrthoQuality para vocês. A linha OrthoQuality ela é composta por esses modelos que nós vamos apresentar. Inicialmente, o OrthoQuality Mix Mesh. Ele é um produto com a base de EPS, a G65, maior ou igual a 65, espuma D33 e o bordado, com o tampo em malha. Este colchão ele tem recomendação de peso para até 130 pessoas até 130 quilos, porque ele vem com a G entre o D33 e o EPS, tá? Disponível numa gama de medidas bastante interessante, 88, 96, 138, 158 e 1,93. É um colchão bonito e fica muito bom para venda com o box, tá? Com altura de 25. Certinho. Próximo. Vamos lá. O OrthoQuality Mix é o mesmo produto, só que sem o tampo de malha.
ele é inteiro no stretch, tá? A mesma construção, base de EPS, a G65 com D33 e o tampo em stretch, recomendação de peso até 130 kg. É um produto bastante versátil, tá? Recomendo bastante o Orthomix, Orthoquality Mix. É. Tá? Esses dois produtos, tanto o Mix Mesh com o Ortho Quality Mix, são dois produtos que têm um giro bem bacana aí, né? Bem É. bacana mesmo. Tem funcionado muito bem, tanto em loja de imóveis quanto em loja especializada. Tá? Uhum. Ele tem uma venda muito boa. Isso, vamos lá então. O Orthoquality firme, com 25 de altura. Toda vez que a gente coloca firme na linha Orthoquality, firme é o D33 na camada de conforto. Exato, E exato. Comfort é o D28. Tá? Então, o Orthoquality firme é um colchão misto, EPS, mais 6 centímetros de D33 e 2,5 de bordado, com recomendação de peso até 100 kg, né? Que é a recomendação do D33 normal. Tá? Próximo, E Cristian. o Comfort, E o Comfort, nós temos ele com 17 e 14, que é o EPS mais D28. Tá? Vou abrir argumentar um pouco mais o 14, porque o 14 ele é um produto bastante interessante. Ele entra mais ou menos na faixa de preço do D23 e 20 de 12, porém com uma recomendação de peso real maior, até 90 quilos, por se tratar de um D28. E como esses produtos às vezes são vendidos para a pessoa usar no chão, em rancho, em alojamento, esse tipo de situação, o EPS ele funciona com isolamento térmico do piso, como a gente disse anteriormente. Tá? Ele isola a temperatura do piso e isso torna o produto bastante interessante, certo? O que não é viável nesse produto é enrolar ele para entregar, que é uma outra característica desse tipo de produto. Mas ele atende a maioria do público, vai muito bem em beliche, vendemos ele muito bem para construtoras, né, para alojamentos. Então é um produto que não dá problema de forma alguma. Tá? É bem interessante você dar a opção, você às vezes ganha altura e recomendação de peso, mas a questão do isolamento térmico é um produto bastante interessante, comparado a um D20 ou um D23 de 12. o Então, Dinelli. fiquem atentos a esse item. E até no e-commerce a gente tem vendido ele bem, né? Aliás, assim, no e-commerce nós vendemos bem a linha Orthoquality. Nós Para temos clientes que clientes trabalham que essa linha. trabalham com e-commerce, né? Exato. Então, assim, se no e-commerce ele vai bem, na É, loja física também. Não, isso. não, não daria problema algum. Legal. Tá? Ótimo. É isso. Então, Isso, e assim é composta a nossa linha Supercoil Orthoquality. Tá? isso. Podem ter a confiança de que a gente está entregando para vocês um excelente produto. Tá? É só direcioná-lo ao consumidor certo, né? A recomendação certa, tá? Que ele é sucesso. É. Pessoal, a ideia de a gente fazer, como eu disse, é trazer segurança, quebrar alguns mitos e que vocês vendam mais de uma vez, tá? É um treinamento que é importante. Levem para sua equipe comercial, para os vendedores e coloquem esse produto na sua loja. Com certeza ele vai ter uma venda. Orientem os clientes de forma correta, prestem atenção no peso da pessoa, a orientação disso, que aí vocês não vão ter problema com esse produto mesmo, tá? É isso aí. Certo? Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo treinamento. Valeu, gente. Isso. Boas vendas. Boas vendas.